Olá, seja bem-vindo ao nosso videocast aqui da Arquifor, né, numa iniciativa da gente trazer temas do nosso dia a dia, temas para a população em geral. A gente não pretende aqui com esse videocast da Arquifor, com esse Arquiforcast, a gente não pretende trazer temas que só atraiam os técnicos que atuam na nossa área de atuação. Não, a gente quer atingir a população, a gente quer trazer temas sensíveis e transversais à população. E com isso, né, inaugurando o nosso podcast de 2026, o nosso videocast, na verdade, de 2026, a gente traz um tema que considera bastante importante e bastante sensível, né, e que sempre muito atual, né, não é uma novidade e não será nunca uma novidade, é sempre um tema muito pertinente à nossa realidade, à realidade de todos nós nos nossos dia a dia, né. E para isso a gente trouxe alguns especialistas, né, trouxe algumas pessoas que são importantes dentro do nosso cenário de trabalho, né. A gente trouxe a professora Zilsa Santiago, que no cenário, né, do Ceará e do Brasil, é uma das grandes especialistas desse tema, professora da UFC, e que ela pode falar melhor sobre ela mesma, né. Pode se apresentar, por favor, professora. Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui, nesse dia, né, assim, eu sou professora da UFC, Isabela, ex-aluna. E é uma alegria, pense numa emoção e numa alegria e num privilégio Desse poder estar aqui, ó. desse reencontro, né. E Exatamente. aí, assim, a arquitetura na UFC, a gente tem trabalhado nessa questão de desenho universal, de multiplicar essa visão, essa nova visão, né, que é importante, que não foi da minha, digamos assim, na configuração do meu curso, nem na configuração da época, mas hoje é indispensável para todas as áreas, e eu digo que é assim, é multidisciplinar, e precisamos desses encontros para justamente multiplicar essa condição de saber, de todas as pessoas saberem as necessidades, como a gente, deve trabalhar para um mundo melhor, né. É isso. Exatamente. Está aqui com a gente também o Rafael Ari, que é o nosso coordenador de laudos dentro da Arquifor, que está na Arquifor já há mais de 5 anos e que vê essa realidade diariamente nas inspeções e nos laudos que são produzidos pela gente, né, Rafael? Fala um É. pouquinho de você. Bom, eu me chamo Rafael, né, sou engenheiro civil formado pela Unifor. Aí eu já entro muito com a visão da engenharia nessa questão da acessibilidade, porque a gente vê muitas edificações antigas com as normas hoje atuais, e a gente tem que ter a sensibilidade desse tema e também tem que ter a sensibilidade de adequação para isso. Então isso envolve reformas, projetos estruturais, para poder fazer essa adequação para essas pessoas que têm essas necessidades. Pronto, está com a gente aqui também o Marcelo, né, o Marcelo Marinho, ele pode é um grande especialista na área também, trabalha com a professora Zilsa dentro desse cenário da arquitetura, né, trazendo o tema da acessibilidade sempre com muita efetividade, e pode também falar melhor sobre a carreira dele, né, sobre o trabalho dele e sobre a vivência dele. Obrigado, Isabela. Queria agradecer a oportunidade. Como a professora Zilsa falou, é muito bom a gente estar aqui divulgando, né, levando para todos o conhecimento da necessidade e a empatia, na verdade, para a gente conseguir olhar para todos, né, todas as pessoas, independente das suas condições físicas, mentais, né, capacidades locomotivas, de ter acesso aos espaços, né, tudo ser acessível a todos. Bem, eu me chamo Marcelo Marinho, eu sou arquiteto e urbanista, e sou uma pessoa com deficiência, né, eu tenho dificuldade de locomoção, e nos últimos 10 anos eu tenho me aprofundado muito nos estudos da acessibilidade arquitetônica mesmo em si, né, do atendimento a normas técnicas, a questões estruturais, como o Rafael falou, né, de adequação de edificações, e vamos aqui para a gente debater melhor sobre esse assunto. Exatamente. Obrigada, Marcelo, por até agradecer, né, a presença de todos aqui, inclusive do Igor, né, eu deixei o Igor para o final, não menos importante, muito pelo contrário, o Igor é um case muito especial que a gente traz aqui para essa realidade, né, o Igor, entrou na Arquifor como estagiário de arquitetura, ele era estudante da Unifor de arquitetura, nos conheceu através de uma palestra que eu fui ministrar lá na Unifor, com isso ele veio integrar o nosso time de estagiários. Hoje ele já é um arquiteto formado, já se formou, né, nesse ínterim, ele já está formado em arquitetura. É um profissional
que traz na bagagem dele, inclusive a vivência também por ter dificuldade de locomoção. Então ele vai falar melhor sobre ele. É uma grande alegria ter o Igor aqui nesse projeto. Bom, obrigado, Isabela. Meu nome é Igor, como a Isabela falou, então eu estou há pouco tempo formado em arquitetura, mas minha visão hoje, como ex-estudante e atual profissional de arquitetura, é ter essa sensibilidade de ter a ciência e saber o que pode mudar. Ter essa vontade de mudar muitas coisas que eu vejo hoje andando em Fortaleza, andando em qualquer cidade do Brasil, eu consigo ver o que há muita necessidade de melhoria em acessibilidade. Hoje mesmo, né? Você chegando aqui, né? Hoje mesmo eu tive uma grande dificuldade, mas vamos superando e tentando melhorar cada vez mais. Exatamente. É para que vocês possam entender a importância desse tema, a transversalidade mesmo desse tema, né? Tá no dia a dia. A gente está trazendo esse tema hoje, que é um tema fundamental para quem vive nas cidades, né? Para quem trabalha com construção, para quem faz gestão de edificação, para quem projeta, né? Para quem constrói, ou simplesmente para quem quer um país mais inclusivo, para quem entende a importância disso, né? Então, esses dois assuntos eles estão diretamente ligados, a acessibilidade arquitetônica com a inspeção predial. Dentro da norma técnica de inspeção predial, inclusive, a 16747, ela traz de forma muito pragmática e de forma muito direta a questão da acessibilidade. Isso precisa ser observado. Dentro das nossas inspeções prediais, nós fomos observando ao longo do tempo, né, Rafael? Não foi uma coisa que nós vimos lá atrás, não. A gente veio numa crescente, observando essa situação. Né? Primeiro a gente observava só a largura de corredor, né? A presença ou não de corrimão, e agora a gente consegue já se aprofundar nos temas por interesse mesmo. A gente não vê esse interesse nos demais laudos de inspeção predial que a gente tem visto, né, no mercado. E a gente quer exatamente chamar a atenção para isso, para que todos os nossos colegas que atuam nessa área da inspeção predial observem essa questão, né? Porque já que estamos fazendo esse trabalho nas edificações, de verificar a estrutura e verificar a segurança, né? A maleabilidade das edificações, né? O uso dessas edificações. Então, já que estamos para isso, para que a gente realmente aplique a norma no seu ínterim, né? Veja a questão da acessibilidade e também tenha atenção com isso. Até porque, pessoal, para vocês entenderem como esse tema é bem urgente, a gente vai olhar agora para os dados do IBGE mais recentes, né? O Brasil ele já ultrapassou a marca dos 14,4 milhões de pessoas com deficiência, tá? E esse número só tende a crescer quando a gente considera o envelhecimento. Estamos todos envelhecendo, todos os dias, né? Cada dia que passa, a gente está um dia mais velho, né? Então, a gente tem que se preocupar com o nosso eu do futuro. Se a gente não se preocupa com o próximo, que a gente se preocupe pelo menos com o nosso eu do futuro, né? Existem cada vez mais idosos, né? E a tendência é que nos próximos anos a gente tenha realmente uma realidade bem diferenciada da que nós tenhamos hoje. Então, nesse sentido, é que a gente quer trazer esse tema e trazer esse olhar mais cuidadoso. Eu complementaria na questão da inspeção predial, assim, em termos das normas, né, da inspeção, a própria norma de desempenho, né, que faz parte de toda a construção, ela também tem como elemento a acessibilidade. Então, nesse sentido, o desempenho da edificação, a acessibilidade faz parte. Se hoje uma edificação, seja ela antiga ou não, se ela não tem a questão da acessibilidade, ela não tem o seu desempenho completo, né? Perfeitamente. Então isso, escolas, prédios hospitalares, edificações residenciais, toda tipologia arquitetônica exige hoje, eu brinco e digo para os meus alunos assim, que só na residência unifamiliar você pode fazer o que você quiser. Mas foi coletiva, foi pública, nós temos normas, nós temos leis e precisamos, né, trabalhar nesse sentido. Então, é isso que eu gostaria de assim, acrescentar a norma de desempenho, que é uma norma de construção, né? Está ali. Até porque se a edificação não desempenhar a função social também dela, né? Social, digo assim, de acessibilidade para todos, né? Pois é. Então não é só a durabilidade, mas é também o desempenho como um todo. As edificações como um todo são construídas para as pessoas, né? Não são construídas para atender só normas técnicas. Obviamente a norma técnica é para
regulamentar como a pessoa pode usar aqueles espaços, né? Então, o uso do espaço pelas pessoas é que é o mote principal de qualquer edificação, qualquer construção sendo feita em qualquer local, né? Talvez um pouco a mudança também de pensamento das pessoas que estão usando aquela edificação e perceber que precisa ter aquela melhora, denunciar, ter alguma forma de falar para a prefeitura, olha, isso aqui não está legal, por favor, tentem entrar na nova, tipo, meu filho, qual é a acessar esse local? Meu filho fazer ciência, ok, fazer ciência e goes, como a Isabela falou. Então, precisa ter essa fiscalização. Fiscalização. Exatamente. Porque a inspeção predial ela é um procedimento hoje, né? No caso nosso aqui do nosso município de Fortaleza, é uma lei municipal que rege, né? E que exige que toda edificação possua um documento que chama CIP, que é o Certificado de Inspeção Predial. Daí, para que a edificação receba esse selo, né, vamos dizer assim, de segurança, de qualidade, ela precisa atender alguns aspectos, dentre eles a acessibilidade. Né? A acessibilidade hoje ainda não é uma inconformidade que a edificação não receba o seu certificado de inspeção predial porque não tem acessibilidade. No entanto, ela já traz, já aponta uma direção dizendo, olha, isso aqui precisa ser observado. E eu quero crer, né, que com o passar do tempo, com o passar dos anos, isso vai passar a ser exigido sim. Está hoje como se estivesse num caráter educativo, né? E daqui a um tempo isso vai passar a ser exigido, né, nos prédios públicos, porque como a gente é da área, a gente sabe, existe uma resistência, mas existe também muitas dificuldades para se adaptar um prédio à acessibilidade. Dificuldades de ordem física, dificuldades de ordem financeira, de ordem estrutural, né? Então a gente precisa realmente ter um olhar carinhoso com o tema e benevolente, com boa vontade, porque também não basta dizer, ah, não dá. Não dá, não é bem assim, a gente sabe que dá, dependendo de quanto queira se gastar, dependendo de quanto se pretenda, né, do que se pretenda com aquela edificação. Né? Então, dentro da inspeção predial, quando a gente identifica problemas de ordem estrutural, de ordem elétrico, de ordem hidrossanitário, da parte de combate a incêndio, a gente identifica também problemas de acessibilidade e aponta direções mais positivas. Né? A gente tem, por exemplo, tramitando aqui no estado do Ceará uma lei estadual de inspeção predial. Né? Já se disse também que ela não vai caminhar muito. Por quê? Porque o Estado não pode regular o solo. Né? Quem regula o solo é o município. Né? Mas a gente já tem também um PL que passou no Senado agora no final do ano, né? Que é um projeto de lei para a inspeção predial federal, que aí sim pode ser regulado dessa forma através do órgão federativo. Então, assim, entendo eu que a coisa está caminhando muito positivamente. Né? Se a gente parar para olhar 10 anos atrás, a gente não tinha isso em lugar nenhum. Né? Então, assim, ainda falta muito? Falta muito. Mas a gente está caminhando e é com iniciativas como essas nossas aqui, né? O fato da gente estar aqui, né? Se dispondo, né? A professora Zilsa, com tempo tão escasso, que é o do dia a dia dela, está aqui disponível para estar aqui com a gente, ela está sempre muito disponível para participar de tudo, porque ela entende, né, a importância do tema. Os meninos aqui, Marcelo, Igor, Rafael, eu mesmo aqui, assim, a gente está fazendo esse tipo de ação e conclamando mesmo a população para olhar para esse tema com atenção e com o carinho que ele merece, né? Porque a gente precisa entender que a acessibilidade é sim para todos nós aqui, se não para o eu do hoje, para o eu do amanhã, né? E a gente nem sabe do eu do hoje, né? Deus me livre, eu posso descer aqui para pegar meu carro, acontecer alguma Machucar o coisa, pé, machucar o né? pé, Alguma coisa que precisar inviabiliza sua temporariamente. mobilidade natural, Essa né? mobilidade não é só para pessoas com mobilidade assim, Reduzida, né? não, permanentes, né? Às vezes pode acontecer Temporária. de eu passar um tempo usando uma muleta e a ver que aquela necessidade, o quão é importante é essa adaptação e essa adequação para todos, porque tem pessoas permanentes, mas tem pessoas temporárias, né? Exatamente. E Um a exemplo que eu sempre dou, que é do dia a dia, bem mais natural, bem mais de vivência natural, uma grávida que tem dificuldade de locomoção muito maior,
ou pais com crianças que leva carrinho, leva muita bagagem, tem que estar segurando a criança. Então, se o espaço não permitir um fácil acesso, né, essa movimentação já fica complicada. É. Esse fluxo de ir e vir já fica bem mais complexo. E tem as condições também, por exemplo, a pessoa com problemas visuais, né, alguma deficiência visual, que aí também é um outro ponto muito importante, que são dados bem relevantes do percentual da população brasileira dentro dessa situação, e que as cidades, eu acho que ainda o mundo, vou falar assim, vou generalizar mesmo, o mundo ainda é pouco preparado para dar o suporte necessário, Com né? certeza. Então, assim, é a história da empatia, como você falou, é para todo mundo mesmo, né? Para quem tem uma vida normal, consegue acessar tudo, mas eventualmente pode machucar um pé, pode, né? Você está ali auxiliando seu pai, que já não tem uma mobilidade muito boa, um parente, né? E o fluxo normal da cidade, das cidades, das edificações que permitam um acesso universal a Você todos, né? trouxe, Marcelo, 2 exemplos que eu tenho muito próximos de mim, por exemplo, né. Eu sou uma pessoa que hoje estou com 52 anos, não tenho dificuldade nenhuma até hoje de mobilidade, no entanto, já sinto com 52 anos que já não é a mesma coisa dos 42, já eu tenho um pouquinho mais de cuidado para descer uma escada para olhar, né, e eu tenho 2 realidades próximas a mim, que você trouxe, que já me alertaram e que eu já presto atenção. Por exemplo, eu tenho o meu pai está com 79 anos, né, ele é o mais jovem do prédio dele, pra você ter uma ideia, né, é um prédio de idosos, e eu vejo uma série de barreiras naquele prédio. Eu não sei como é que eles vão fazer. E são barreiras, no caso deles lá, fisicamente bem difíceis de serem sanadas, de serem contornadas. Eu não sei como é que eles vão fazer ali naquele prédio em especial, eu não sei. Meu pai já está com dificuldade de locomoção, ele está mancando já tem uns 3, 4 anos, então eu não sei como é que eles vão se comportar. E o meu marido, ele tem visão monocular, ele só enxerga por um olho, ele é cego de um olho, né? Então, qual é o grande problema que ele sente, que ele vê? Dificuldade, a profundidade de campo. Ele não tem a profundidade de campo, porque os 2 olhos são os que dão a perspectiva, né, o fato de você ter os 2 olhos, eles dão a perspectiva de tudo. Então, quando você tem um olho só, você fica tudo meio chapado, como se tivesse tudo no mesmo plano. Então, para ele, por exemplo, é difícil descer uma escada, se não tiver a marcaçãozinha da escada, para ele tá os degraus estão todos ali no Poder mesmo. visualizar os limites de cada degrau, né? Exatamente. Então, mais um exemplo do que a gente está falando aqui, que isso está perto de todo mundo aqui, né? Tá todo mundo vivenciando isso nas suas casas, ou com seu pai, ou com a sua avó, ou com seu filho, ou Um com um vizinho, vizinho, ou com colega o de marido, trabalho. ou com uma pessoa que está grávida no seu prédio, enfim. Então, é importante que a gente traga o tempo todo a grande lição desse videocast aqui. A acessibilidade é para todos, sim. Né? Às vezes, né, professora? O Igor pode falar isso com muita propriedade. Às vezes, um degrauzinho de um dedo de altura, assim, no meio do caminho. Complica. Muito. Ou pensar na acessibilidade, ou trazendo mais uma experiência do caminho até aqui, eu talvez tenha andado 5 metros de uma calçada. O resto do caminho todo foi no asfalto, porque a própria calçada não me possibilitou isso. Tinha rampa. Só que a rampa tinha um degrau desse tamanho para subir na rampa. Como é que uma rampa tem um degrau? Essa é uma grande falha da É. execução desses rebaixos de guias. Que às vezes a construção faz a calçada, né, da forma correta, mas pelos reasfaltamentos da via, você cria As camadas as da camadas, você cria um batente, É. né? De repente a rampa tem inclinação correta e se forma aquele batente para pra via. você chegar na via. Então, a travessia por esse elemento, às vezes é muito complicada. Às vezes é muito mais fácil você tentar descer de fato uma calçada, né? No desnível normal, do que ter que passar a sarjeta, que às vezes é muito profunda. Outro exemplo que vocês trouxeram que veio para minha realidade, eu lembrei, quando a minha filha era pequenininha, que eu não morava aqui, vim passar férias aqui, e eu queria ir andando empurrando carrinho, que nem eu fazia na cidade onde eu morava, eu queria ir pro shopping empurrando carrinho na rua. Minha mãe, não, eu te levo de carro. Eu disse, mãe, pra dobrar o carrinho, botar na porta-mala, eu vou andando, são 3 quarteirões, eu vou cair. Fui só uma vez, para nunca mais. Eu já quebrei a cadeira do Paulinho, assim, eu saí do parque ali do Rio Branco, e quando eu fui para atravessar a rua, o pé da cadeira A rodinha engancha, né? Com o bateu pé. na via, né, que era muito fundo, sabe. E aí quebrou o pé da cadeira.
Ainda bem Esse que tema é muito importante que o Marcelo trouxe, porque o poder público hoje cobra muitas certificações, inclusive quando você vai tirar hoje uma RT no CREA, tem lá uma marcação que você faz se você está seguindo as normas de isso. acessibilidade. Mas muitas vezes acontece que o próprio poder público não faz. Às vezes tem urgência em fazer um asfalto numa via e não vê essas particularidades de Falta orientação a quem está ali, né? De fato, executando o a gente, serviço. pegando o gancho do Igor, o caminho que a gente vê, eu vim agora aqui andando, eu não tenho dificuldade também nenhuma, mas você vem na calçada e tem uma loja que tem um caminhão que entrou para poder descarregar, entrou nesse estacionamento, e aí eu tive que ir pela via, pela rua, para poder contornar o caminhão e chegar aqui até a edificação. E principalmente algumas lojas têm um próprio estacionamento na calçada. É, Quando a gente vai passar um cantão no meio, não tem como passar. então o poder público tem que também cobrar, tem que dar o exemplo, eu vejo muito dar o exemplo, É. e Isso. também para poder cobrar. Se eu só posso cobrar uma coisa que eu estou dando exemplo. Nós somos muito cobrados. Toda vez que eu vou, toda vez não, mas muitas vezes acontece. Eu estou tentando vender a inspeção predial, né, para um cliente, e ele diz, engraçado, que a prefeitura cobra isso da gente, mas cadê que os prédios deles eles fazem isso? Cadê que as escolas estão com inspeção predial Você feita? me lembrou exatamente isso. Eu participei do plano de caminhabilidade da prefeitura e na época eu sou muito crítica, não dá para não ser, né, como professora. E aí, assim, vamos fazer um plano piloto e tal. Eu digo assim, olha, a prefeitura tem lugares demais para fazer isso. Basta começar pelas escolas, exatamente, por isso que eu me lembrei. Escolas, os prédios de Quantas atendimento ao escolas públicas não têm uma calçada acessível? Quantas escolas públicas, a garagem, né, aquela entrada da garagem, ela corta a calçada sem rampa, não deixando a área livre de pedestre, né, de pelo menos 1,20. Então, assim, realmente é uma força-tarefa de todos nós, né, principalmente arquitetos e engenheiros, mas de também puxar a prefeitura para trabalhar nesse sentido, porque ela não tem mãos para fiscalizar, não tem a condição de fiscalizar. E aí eu vou colocar uma coisa publicamente, que é quem nos, digamos assim, nos acolhe é o Ministério Público. O Ministério Público faz um trabalho excepcional. Eu estou dizendo isso porque eu já dei curso para os engenheiros e arquitetos do Ministério Público. E nós fomos chamados também para dar curso para eles de inspeção Né? predial. De acessibilidade e tal. Então, assim, eles estão realmente mais preparados para verificar esse tipo de coisa e cobrar. Porque né? até mesmo os órgãos de fiscalização da prefeitura. Eles têm uma equipe mais porque preparada para isso. Eles têm o compromisso, assim, de trazer vamos dizer assim, é o direito fundamental, né, Isso. das pessoas. Então, o Ministério Público, ele trata disso de uma forma muito séria. Inclusive, assim, até entrando nas tipologias como residencial, né, que a gente já trabalhou, do Ministério Público ir lá, autuar, verificar, fazer um laudo e Exigência. a exigência do atendimento, né? Então, eu acho que tem esse lado aí que a gente também pode trabalhar, né? Então, assim, é de mãos dadas que a gente vai mudar essa situação. Porque se for esperar só pela prefeitura, só por isso, só por aquilo, não vai acontecer. Então, Papel são todos os técnico. esforços, né, do técnico, até, inclusive, gente, os pedreiros. Tem muita gente que, eu vou botar aqui, fazer uma rampinha, não sei o quê, chama um pedreiro. O pedreiro, se ele não tiver conhecimento, o dono do estabelecimento não tiver conhecimento, quantos restaurantes eu vou, chego lá e vou-me embora. E chego no gerente e digo, gente, o estabelecimento de vocês não tem acessibilidade. Eu já fui para aniversário de família, vamos para o restaurante e tal. Chego lá, na entrada tem degrau. Eu me recuso.
a levantar a cadeira do Paulinho de 96 quilos. Ah, a gente ajuda. Não, não é assim. Tem que ter acessibilidade. Então, ou a gente encara como uma coisa séria e correta, ou a gente faz de conta que faz acessibilidade, né? É como a gente sempre fala, né? Acessibilidade não é opcional, não é favor, né? Não é ser legal, é obrigação É um legal. direito É um universal. direito. Direito universal, universal. uma obrigação legal, né? Não é Tá falando apenas assim, ideal, não é é uma força-tarefa tanto técnica das equipes que já entendem, né, engenheiros, arquitetos, e como também é política, porque tem a força política de Gestão. intervenção na cidade para, de fato, resolver os problemas, fiscalizar, cobrar e executar a forma correta. E é uma força-tarefa social também, como o Igor falou. Quando as pessoas passam a denunciar, passa o assunto como esse que a gente está tratando aqui agora, né, com divulgação, entre várias outras situações. As redes sociais eu acho que vieram com um mote muito interessante de divulgar muito isso, as realidades, as dificuldades, o que é correto, o que não é, né? Então eu acho que eu tenho percebido nos últimos 5, 6 anos uma mudança de raciocínio social das pessoas, né? Da empatia, do entender o porquê que tem que ter aquela rampa, para quem, entender e o detalhe observar. do degrau, como você falou, da iluminação, da sinalização. Então, são coisas simples, mas que atendem ali a uma gama de pessoas que. Eu, como a Zilsa falou, tem situações que eu vou num restaurante no canto que eu volto para casa, que eu não consigo adentrar. Gente, eu fui na praia agora, dia 1º de janeiro. Eu fui na praia, a rampa para entrar na arca de praia, a rampa desse jeito, a inclinação. Gente, melhor não ter. Porque é uma falta de sensibilidade, é uma falta de educação, é uma falta de qualquer coisa, falta de cuidado. Mas faz uma rampa, faz de qualquer jeito. Não é assim. Eu vou contar aqui um caso publicamente, só não vou citar o nome da barraca, que é famosa e é dita acessível. Mas é uma barraca de praia da nosso turismo cearense maravilhoso. Só que eu fui com o Paulinho e crente que ia no banheiro acessível, né? Aí eu procurei, tinha banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro infantil, que a porta era de menor do que uma pessoa, quer dizer, de onde? Crianças usarem, né? Os pais não podem Como? acompanhar. Como? Né? Assim, já é uma incoerência. E banheiro família. Tá, mas não tinha o banheiro acessível. Paulinho, 96 quilos, 1,80 m, numa cadeira de roda. Aí eu digo, olha, é o seguinte, eu preciso trocar o short, né, de banho dele e tal. Mas é eu e o meu marido que vamos com ele para poder conseguir trocar. Ah, mas a gente não, mas o banheiro está dentro. Ah, sim, mas o meu marido vai entrar no feminino ou eu vou entrar no masculino? Resultado. Não, então a gente vai isolar o banheiro masculino, olha aí, isolar o banheiro masculino enquanto ele faz. Aí tudo bem, eu queria ver, né? Aí entramos e o Paulinho nada de fazer o que deveria fazer antes de trocar o calção. E aí a gente demorou. E isso era um sábado, meio-dia, acumulando gente lá fora na porta. Homens, né? Meio-dia do sábado, querendo entrar no banheiro masculino, obviamente. E a gente demorou. Quando a gente conseguiu trocar e sair na porta, tinha uns 20 homens assim. Eu me senti, logo eu, né? Me senti, ó, o seguinte, foi interrompido, foi interditado, porque a barraca, apesar de estar internacionalmente conhecida, ela não tem banheiro acessível. Eles tiveram que interromper um sanitário masculino e, Um coletivo, infelizmente, né? um coletivo e, infelizmente, para uso individual. Vocês me desculpem. Aí os homens, tudo bem, bateram palma e tal, né? Então, assim, Mas não é para gente, ser. Não é naturalidade. E que a gente viu Quem precisa o uso mas- ou se vê de repente barrando o uso de outras pessoas numa situação dessa, não, é incômodo. você se constrange. Você se constrange, exatamente. eu não me constrangi, assim, no sentido de que eu queria era, como diz o outro, armar o barraco, né? Para mostrar para a Uhum. própria barraca de que
Gente, não é assim, acessibilidade não é assim, né. Mas foi Eu não isso, vou né. longe não, professora. Quando o Igor começou a trabalhar conosco, né, como estagiário, a ideia e a intenção é que ele fosse um estagiário como todos os outros estagiários, que ele participasse de todas as inspeções, de todos os dias de inspeção, porque as inspeções, a depender do porte da edificação, às vezes ela dura um dia, às vezes ela dura 2 dias, às vezes ela dura 3 dias, 4 dias, vai depender. Por exemplo, no caso de um edifício residencial, dependendo do número de apartamentos, do tamanho da área de lazer daquela edificação, a gente tem um número de dias indicado para trabalhar ali naquela edificação. Então o Igor veio para integrar a equipe para trabalhar dessa forma, como todos os outros estagiários. Com pouquíssimo tempo dele de casa, qual a conclusão que nós chegamos? Que não adiantava ele ir mais de um dia. Viável, né? Mais do que um dia não adiantava ele ir, porque ele não conseguia acessar os locais dentro da edificação. Então o que ele conseguia fazer, ele indo um dia, bastava, porque ele não conseguia acessar outros espaços se ele fosse outros dias. Então, gente, olha que tristeza. Ele teve cerceado o direito dele de ser um estagiário, porque os espaços não estão preparados para recebê-lo. Entende? Então, assim, nós estamos falando de coisas do nosso dia a dia. Eu insisto em dizer que não é favor, não é ideal, não é nada disso. É uma realidade cada vez mais latente, cada vez mais próxima de todos nós aqui. Nós estamos aqui, ó, numa mesa, não é por acaso, né? Mas estamos aqui numa mesa, 5 cidadãos, né? Onde uma tem um filho com necessidades especiais, né? Que tem deficiência. Tenho eu, que tenho um pai que já está idoso, né, e que está com dificuldade de locomoção, tem um marido que tem visão monocular, né, o Rafael tem uma avó de quase 100 anos, né, Tenho crianças. tem criança pequena em casa, né, teve há pouco tempo a ex-mulher gestante, sabe como é a dificuldade de uma gestante. Temos um profissional da área da arquitetura, 2 profissionais da área da arquitetura com dificuldade de locomoção, com problemas de mobilidade, né, ou seja, estamos falando, no nosso caso aqui, 100%. É. Né? 100% de nós aqui temos essa realidade. E se a gente estender, provavelmente, para os rapazes que estão aqui filmando, Alguém vai eles ter vão tam ter na família deles também essa realidade presente. Ou seja, vamos encarar esse tema como ele precisa ser encarado, né? Com a realidade, com a urgência que ele pede. Esse tópico que você falou do Igor nas inspeções, a gente que está na Arquifor e realizando as inspeções constantemente, a gente já pegou edificações novas, com 5 anos de construção, mas edificações com 50 anos. E as edificações de 50 anos, o tempo, as normas não eram Não. totalmente diferentes. Normas e leis não. Normas e leis, Existe materiais diferentes, porque antigamente se usava muito, por exemplo, primeiro que muitas edificações nem elevador se tem, são Sim. escadas. E a gente tem, por exemplo, questões de tipo de piso que se utiliza, pisos que tem pedra cariri irregular. Nós também temos edificações novas que também, por mais que tenham, teoricamente, a atender às normas, agora, recentemente, a gente fez um laudo de recebimento de obra que a edificação era um condomínio de casas, acho que tinha umas 20 casas, mas que tinha 3 anos de entrega, mas que eu fui fazer a vistoria e não tem nenhuma calçada com piso tátil, nenhuma rampa de acesso, não tinha banheiro acessível, na resposta do laudo, cara, o engenheiro informa que foi respeitado a norma. Que norma? Que norma? Que Que norma? norma? Porque a piscina não tem nem escada para poder acessar, Nem o equipamento. nenhum equipamento. Primeiro que o acesso até a piscina não tem nem calçada, é na grama. Então, assim, a gente fica. É por isso que eu entro. O que é que o poder público também está. Como é que eles estão aprovando um projeto desse? Como é que está indo para Eles frente? estão emitindo habites, Porque, né? tá tudo bonito, conforme o Corpo de Bombeiros, mas e a acessibilidade das pessoas? Porque E o acontece poder público, muito. ele entra em que momento? Ele entra na aprovação de um projeto, ele entra na emissão de um habite, Do habite. né? Então ele tem 2 momentos, no mínimo, para ele, e fora as fiscalizações que ele deveria fazer ao longo das obras, né? Das obras acontecendo. Hoje, Mas ele hoje o que teria 2 ocorre momentos que muito ele poderia ser. são os termos autodeclaratórios. Os projetos não necessariamente a prefeitura vai fiscalizar se de fato está sendo atendido as normas de acessibilidade e leis, né? A partir do momento que o técnico responsável pelo projeto, pela execução, assina dizendo que sim está,
ele se torna responsável, a prefeitura se isenta disso aí, né. E por vez o Habite hoje é quase tudo autodeclaratório, é automático, se não tiver alguma restrição mesmo construtiva para a região, tudo, né, o sistema é extremamente automático e esse tipo de análise não passa pela prefeitura. Pois é, Isso é Então, aí a questão é cara, aí a questão são as equipes técnicas, os responsáveis Tá técnicos feliz. terem de fato o conhecimento para de fato aplicar corretamente ou contratar um profissional habilitado para complementar os outros projetos, como um projeto complementar, né, ou então é uma Mas correção futura, né, que também é um o erro. que há que haver uma fiscalização? Deveria sim, sim. deveria. Eu A análise concordo que eu começa deveria. eu acharia que começaria pela análise dos projetos. Análise do projeto hoje ser só, o projeto está acessível, tudo bem, a responsabilidade vai cair para o profissional. Mas daqui que se veja que existe o problema, que o profissional, na verdade, não tinha todo o conhecimento e não foi executado como deveria, como você viu nessa inspeção, né? Uhum. Então, assim, isso já passou, já deu prejuízo, já está longe. Quem vai cuidar disso? Só o Ministério Público. Nesse caso É só o Ministério Público. nesse Quem caso poderá nos defender? Quem não poderá nos Nesse defender? caso dessa inspeção que nós fizemos de recebimento, é um caso que eu acho que não é nem a questão da acessibilidade, mas a questão de funcionalidade. Porque, por exemplo, tinha uma escada para acesso à coberta, para manutenção, de caixa, Sim. que tinha. Primeiro que a escada não tinha o guarda-corpo com a escada de marinheiro, conforme a norma exige, né? Tem que ter o guarda-corpo, tem que ter, às vezes, Ela desconforme, É. de qualquer forma. Aí tinha. A escada Só começa. preciso fazer uma parte, porque eu tenho que fazer uma parte nisso que ele está falando. Tu lembra de uma situação que nós passamos uma vez numa assembleia de condomínio, onde a gente tinha apontado no laudo de inspeção a necessidade dessa proteção da escada de marinheiro, e aí a síndica virou e falou assim: mas lá só sobe o cara só sobe o cara que vai lavar, O técnico. o técnico que vai lavar a caixa d'água. Aí o Rafael disse assim: e a vida dele não importa, não? Porque se ele subir e sofrer um acidente, ele vai ficar inabilitado, né? E o condomínio responde. E o condomínio responde. Pode falecer, pode ficar paralítico, pode ter alguma comorbidade, né? Mais uma coisa em termos dessa escada, lembrando aqui do que eu coloco para os alunos, mas está na norma de que ela sobe a partir de 2 metros, né? É. Por quê? Porque criança para não pegar a escada e subir. Sim, sim. Eu digo isso porque eu tenho um sobrinho, hoje ele já foi para a reserva, que é piloto, e quando ele era criança, ele adorava a altura. E uma vez eu fui para uma festa no Colégio Nossa Senhora das Graças e perdi o menino da mão. Cadê o menino? Ele estava subindo exatamente na escada da caixa d'água, porque a escada Era estava baixinha e ele adora a altura, viu e já estava no meio do caminho, né? Então, assim, a segurança em termos também de outras coisas que muitas vezes a gente não vê também, né? A segurança em vários níveis, né? A norma de acessibilidade trata de 3 pilares, um deles é a segurança, porque na verdade vem dos princípios do desenho universal. Um deles trata, são 7 princípios, um deles trata da segurança. Mas não é a segurança só, para uma pessoa com deficiência se acidentar. Não. Não, é evitar, por exemplo, um Riscos. desnível alto, alguém desequilibrar e cair ali e fraturar uma mão, um braço, alguma coisa mais séria, né? É evitar, por exemplo, equipamentos de obra que a pessoa possa se acidentar se não tiver sistema de segurança, né? Então tudo isso, na verdade, voltando ao princípio da nossa conversa, é para todos, né? São os princípios de segurança que atendem a todo mundo, né? Para evitar acidentes, né? Para permitir que as pessoas consigam acessar, se possível, de forma autônoma, fazer tudo de forma autônoma, ir ao banheiro, acessar todos os espaços de uma edificação, né? Se locomover na cidade, usar transporte público, né? Então, a norma de acessibilidade, como as leis também que versam sobre o assunto, tem exatamente isso, para tratar da segurança como um todo, segurança e permissão de uso a todos, né? Com segurança, né? Com segurança, sim. Talvez essa ideia que o Marcelo quer passar, para quem não tem uma deficiência como a gente, é como se te desse a sensação de liberdade. A tua vida está na tua mão. Tu pode fazer o que quiser. Então vai,
foi o que eu ganhei com a minha cadeira motorizada. Eu tendo a minha independência, minha mobilidade. Quando eu cheguei em minha motorizada, eu podia andar de ônibus, podia andar pela cidade. Aí eu fui encontrando os problemas, as dificuldades dos próprios ônibus antigos, muitos antigos, com dificuldade de subir elevador, com outras dificuldades. Isso foi uma mudança de chave, né, no entendimento do que está acontecendo na Sim, né? Da acessibilidade geral. percepção geral, né, de tudo. Percepção. Então, tendo o bonde, eu posso dar até um exemplo que eu tive agora recentemente, foi de uma viagem que eu tive para uma competição, que foi uma cidade de Fênix. Lá, eu tive toda a mobilidade feita por transporte público. Não disponibilizaram nenhum transporte auxiliar para levar o hotel até o local de competição, porque o transporte público já fazia isso. Já supra essa necessidade, né? Exatamente. Do hotel, direto pro local de competição, direto pro hotel, pro metrô. Isso foi Libertador, né? foi uma visão Isso é realmente libertador. chega a brilhar os olhos quando eu vi. Eu quero colocar uma coisa em relação a isso, que é bem interessante para quem estuda acessibilidade urbana, né? A gente sai um pouco, né, da inspeção, mas assim, é de que hoje muitas pessoas dizem que a acessibilidade do pedestre, né, é a microacessibilidade. E a macroacessibilidade é a do transporte urbano, dos grandes deslocamentos. Mas eu fui para uma banca de doutorado que caiu uma ficha diferenciada e eu digo, para a pessoa com deficiência não é só microacessibilidade. A macroacessibilidade que você falou aí, ela, por exemplo, a pessoa, você saiu do hotel para o local, né? Quem sai de casa para ir para um posto de saúde ou um local de saúde, não necessariamente está pertinho da casa dela. Ela tem que passar pelo transporte e chegar lá. Isso é a macroacessibilidade. Então, eu estou colocando isso porque tem livros de mobilidade que tratam a macroacessibilidade com questão de deslocamento, origem, destino, de uma forma dos transportes. Mas não é só isso, esse transporte também tem que ser acessível, né? Então, a gente tem que trabalhar, exatamente, foi ótimo esse exemplo para mostrar que a acessibilidade, ela está desde o pequeno percurso como o longo percurso. Então, tudo isso Tem vai que estar tudo conectado, tudo né? Você tem que conectado. chegar. Se é um macro deslocamento, você tem que chegar de onde você está, naquele trecho. Você vai conseguir chegar até um transporte público para poder se deslocar até o local, seu local de destino. E de lá onde você vai descer até o local, a Você edificação que você vai entrar, né? Exatamente. A senhora falou isso agora e me chamou a atenção, porque agora, há pouco tempo atrás, eu errei na nomenclatura. Eu falei necessidade especial, que era a nomenclatura que a gente tinha, né, até pouco tempo. É, A PNE, né, pessoa com necessidade que não especial, se deve que não se mais. deve usar mais, eu usei, agora, pouco tempo, na mesma hora eu corrigi para pessoa com deficiência, né, porque. E aí, onde é que eu quero chegar? Nesse caso, lá em Fênix, quando o Igor foi competir, ele não se sentiu especial, que é exatamente o que a pessoa com deficiência não quer se sentir. Isso. Autonomia. Isso é igual como todo mundo. Autonomia, é Todo mundo autonomia, né? Que é autonomia, libertador demais, isso que você está trazendo. Ó, tem um detalhe, talvez muitas pessoas aqui não tenham essa percepção, porque o transporte público só pode levar um cadeirante. Só tem espaço para uma pessoa dentro do Cadeirante. ônibus, né? Exato. E no último dia, a gente teve a liberdade de fazer o que queria. Então, foi 5 cadeirantes andando pela cidade de Fênix, podendo andar junto. Não segregando, cada um indo do ônibus, esperando o outro chegar. Não, a gente foi tudo no mesmo canto, mesmo transporte. Foi metrô e ônibus. Olha que coisa prosaica, que para todo mundo é tão normal. Você viaja com seus amigos, você entra no ônibus, entra no Uber, você todo mundo Exatamente. junto, sai conversando, não sei o quê. Eu nunca tinha parado, confesso a vocês, que eu nunca tinha parado para pensar nisso aí. É Quando como o você, Igor por sabe, os exemplo, amigos dele, eles conseguem ir juntos? você ir, por exemplo, a um teatro, a um cinema, que tem sempre um local reservado para parar uma cadeira de roda e sentar ao lado do acompanhante, se for o caso. Mas se for um grupo, É, como é que o pessoal assiste o filme? 4, 5 pessoas. Todo mundo em cadeira de rodas. Tem que ficar um aqui, o outro do outro lado do salão, o outro lá em cima, o outro no meio. Você não consegue sentar juntos para assistir a peça eu nunca tinha junto, parado ao pra teatro pensar junto, ou filme juntos. Ainda vou mais. Teve um congresso que tinha muitas pessoas
né, em cadeira de roda e tal e tal. E aí o hotel tinha alguns Quase suítes quartos, né? acessíveis. Uhum. E aí eu me lembro da Regina Cohen, que é do Rio de Janeiro, é arquiteta maravilhosa e também Especialista na área também. né, conhece. E aí ela disse: "Zilce, eu cheguei aqui e me deram a suíte master". O banheiro da suíte master não era acessível. Eu não conseguia me mexer nele. Então, quer dizer, não adianta ser uma suíte master. A importância é ser acessível, é ter a condição da Exatamente. circulação e tudo, Dentro porque não tinha suíte suficiente. E o que a gente tem que observar, viu, pessoal? Quando a gente vai olhar a questão da acessibilidade, né? O que a gente precisa, não só numa inspeção predial, mas a gente, como cidadão, né, pode fazer a nossa própria inspeção predial, independentemente de ser arquiteto, de ser engenheiro, diariamente. Né, e cobrar dos gestores das edificações uma acessibilidade real. Então, o que a gente precisa observar? Se a rampa é adequada, que é o que eu falei agora há pouco tempo, não adianta ter uma rampa e a rampa ter uma inclinação que derruba a cadeira para Tem não ser ao usável, invés né? de usar, né? Tem e não tem ao mesmo tempo. Deixa eu interromper. Sabe como é que eu digo para o estudante? Eu falo muito de estudante porque é o meu dia a Isso é dia. maior, né? Mas eu digo assim: você vai medir, claro, com inclinômetros, você vai medir tecnicamente se está de acordo e tal. Mas faz o seguinte: fecha os olhos e desce a rampa. Porque se a rampa estiver boa, você não vai ter medo. Com segurança. Você desce com segurança. Mas se ela não tiver, ela te empurra. E aí dá aquela Você pisa no sensação vazio, né? de Porque é muito lá empurrante. embaixo já o outro Entendeu? passo, né? É perfeito isso aí mesmo. É perfeito. É um ótimo teste. É um ótimo É um teste, né? né? É. A gente precisa olhar se os corrimãos estão seguros. A gente outro dia fez um teste numa rampa que tinha o corrimão, né? E aí o Igor, lembra que o Igor batia a mão dele no corrimão, porque estava Que espaçamento não correto, né? tinha a largura adequada, né? E a mão dele, se ele fosse Não segurar aqui, tinha. arrastava no corrimão. Né? Se o corrimão está seguro, se tem sinalização tátil visual, se a largura correta, tanto dos corredores como das portas, né? Se os banheiros são acessíveis, né? Porque não adianta Existe eu falar e uma são coisa de delineados, existe. Deixa eu falar uma coisa de porta, um detalhe importante. Por exemplo, a pessoa em cadeira de roda que vai abrir uma porta, tem duas situações. Se você vai abrir a porta e puxar a porta para o seu lado, né? Você vai aqui trazer a porta, você precisa ter do lado da maçaneta, uma área Livre. de aproximação de 60 centímetros e de retaguarda de espaço de 1,5 m. Só Agora, conseguir abrir, dar ré na pra cadeira, pessoa para poder fazer a puxar a porta, transpasse, né? entendeu? Agora, se você vai abrir a porta e levar a porta para frente, né? Assim, você vai entrar com a porta, esse espaço diminui para 30, porque você vai já entrar com a porta, e o espaço que você tem de 1,20 m. Então, isso é uma coisa típica que a gente precisa ter nessas passagens de porta, diga aí. As aproximações, né? As áreas de A aproximação. questão que queria tirar para a senhora. Imagina eu que não consigo puxar a porta. Como é que eu faço? Pois Até é. então, no banheiro eu não consigo usar a porta. Eu O sei. deslocamento para alcançar a maçaneta, né? Fazer o movimento todo. Não, mas é a força, né? É a força, é outra Eu questão. uso mais o banheiro comum, os maiores, né? Que já são Já abertos. são abertos e vou até o Victório e faço a necessidade. Mas quando eu estou sozinho, eu não consigo usar o banheiro acessível por causa da porta. Porque ou seguro, quero o meu braço puxando a porta, ou eu não uso, eu vou. Aí entra Olha a aí. questão de automação e da muita A coisa. possibilidade de automação da porta, E a exatamente. automação que tinha muito lá, esse local que teve a competição, era um local especialmente pensado em acessibilidade. As portas eram acionadas por botão. A gente apertava, a porta abria automaticamente. Pronto. Passa, depois de um tempo ela fecha, né? Uma arquiteta amiga, eu digo amiga, mas é ex-aluna também, Ana Colares. Conheço. A Ana Colares, ela está aqui em Fortaleza, agora que o pai
tá já idoso e ela veio visitar, mas ela trabalhou 25 anos na prefeitura de Nova York. né? E aí ela teve muitas experiências e trouxe para a gente, ela até apresentou para meus alunos agora de desenho universal, várias coisas Ela fez um interessantes. podcast contigo, né? Que fez o É ela mesma, podcast. eu assisti o Exato. podcast. E aí ela mostrou exatamente essa condição de não só para uma pessoa cadeirante, mas uma pessoa em cadeira de roda, mas uma pessoa que não tem a Uma restrição força, de a restrição de locomoção, né? força, de coordenação. Uhum. Então, ter portas que você só aperta. Porque essa é uma solução rápido, apresentada né? pela norma quando a gente não tem essa área de aproximação que a professora Zilson falou, dos 30 centímetros e 60. Você pode usar esse botão, mas realmente isso é uma condição do desenho universal, que é um entendimento muito mais amplo, que vai muito além do que a norma diz, né? Por exemplo, as situações dessa como a do Igor, né? Que ele não tem a força de capacidade de fazer esse movimento, Que não então adianta o ter as botãozinho aqui, aproximações, né? isso, não faria diferença ter aproximação para ele. Isso. Ele tendo esse botão, já acionaria a porta, ele conseguiria fazer o uso, né, de forma autônoma, né, sem auxílio de ninguém daquele espaço. E aí é que vem o desenho universal, né? O desenho universal, ele é além das normas, Que é o que traz né? dignidade para as pessoas. Que é o que traz todas as... a liberdade. Das orientações. Essas, Chefe, eu digo, pegando esse gancho, eu acho que a norma é um parâmetro e esses desenhos é um parâmetro. Mas se você tiver uma tecnologia, algum sistema que possa, às vezes, economizar, porque às vezes você não tem espaço físico, Pronto. você não tem espaço físico, mas você pode ter uma porta retrátil com acionamento automático e eu estou limitado do espaço físico, mas eu tenho um sistema que Na tecnologia. é o mote do que a Isabela falou no começo da conversa. Às vezes é a limitação financeira. Soluções tem, sempre vão ter soluções. Que aí a gente Vai ter o custo daquilo ali, na verdade. Que a gente, por exemplo, pega o gancho aqui de desafio, alguns desafios para adequação. Porque, por exemplo, eu falei em edificações antigas. Tem muita edificação que não tem elevador. Eu vou conseguir construir um elevador naquele local? Talvez, às vezes, nem espaço físico se tem. Então, você entra hoje também na tecnologia que pode ser, ter um sistema, uma coisa mais moderna que aí entra muita particularidade de cada estudo, de cada projeto. De cada caso. Porque aí, às vezes, você recorre a um sistema novo que elimina muita coisa que a norma estabelece, né? Claro que sempre se baseando nela, mas Ela é o mínimo, assim, Isso. digamos. é um norte, É um norte, exatamente, mas também é um mínimo. É. Você não precisa ficar... Minimamente, faça a norma. Tem que fazer exatamente daquele jeito. Você outra pode ir coisa. além, né? Gente, eu digo também muito isso. Você conhecer a norma não significa dizer que você vai fazer um bom projeto. Né? A exemplo do que a gente está conversando aqui. Então, assim, se você não sabe o porquê que está ali na norma, né, a história do funcionamento, Uhum. por Do que que desempenho. precisa do desempenho, por que precisa ter os 60 centímetros? Se você não sabe, você vai, né? Então, Achar fica que é mais irrisório a informação. irrisória a informação, né? Então, é muito importante a vivência. A gente, quando começa a disciplina de desenho universal, eu faço assim, eu levo 25 vendas, boto todo mundo de venda, levo cadeira de roda, levo bengala, boto fita gomada nas pernas e o menino sai só com a perna e bengala de verdade. Para sentir, para ter essa sensibilização de sensibilizar para a empatia, né? Minimamente. Claro que é uma coisa assim bem pequena, mas vale. Vale Eu demais. começo antes de qualquer palavra que eu vá dar em relação à aula, sabe? Vamos primeiro fazer um test drive e depois a gente conversa sobre o Test assunto. drive. E aconteceu um caso com o Juan, um aluno, foi assim, a gente ri, porque não deixa de rir, mas também foi perigoso. Ele estava na cadeira de roda, isso lá na universidade. E na rádio universitária fizeram assim, tinha um degrau e fizeram uma rampa, mas aquela rampa, assim como se diz, né? E ele foi subir na cadeira e a cadeira virou para trás. E ele caiu. Agora, assim, ele estava só testando, a gente estava ali, ele não tinha problema. E se fosse uma pessoa que tivesse problema, subir daquela Ele rampa? correu um risco sendo a pessoa
tendo a força para se segurar, A força pra se cair segurar. com segurança, A gente e quem não estava tem? tudo ali. E se fosse uma pessoa realmente Quem em não cadeira tem? de roda e tivesse Sozinho, problema, passando. e a cadeira virasse, né? Essa barraca Então, de praia que eu fiz de primeira, se uma cadeira tentar subir lá, ela cai. pois é. Ela Então, vira pra assim, são esses riscos que a gente. Eles não são lineares, são escorregador, né? É, Ali a é. gente tem um Tô limite bom, de, né, o limite de 8,33, obviamente a norma permite uma angulação menor quando é um desnível muito pequeno, né, mas de praxe o limite é 8,33. E essas rampas são construídas a 30 graus, é rampa para carro, É, pra cá. né? Que às vezes até já é mais do que a rampa indicada para subida de automóvel, né? Exato. Aí voltando só um pouquinho ao que o Rafael falou aqui de edificação antiga, né? Tem, por exemplo, edificações que têm possibilidades técnicas de fato comprovadas de ser realizado algum tipo de complementação para atendimento de acessibilidade. Tem a norma, a 9050, e tem leis também que, né, dão essa flexibilização. Ó, eu sei que eu tenho um entendimento, a razoabilidade. Eu não tenho condições técnicas de quiser executar a solução X ou Y por conta da estrutura da edificação. Então, vamos ver o que é que dá para fazer dentro do que se tem hoje, né? Mas aí tem uma coisa, é como você falou, tem edificações novas hoje que deveriam atender, que já não estão atendendo, né? Falta de fato essa fiscalização, né? Que é uma coisa que a inspeção predial poderia, como você até falou, que acha que pode ser um futuro da inspeção predial, né? A obrigatoriedade de uma vistoria também dessa parte, né, da acessibilidade Tá, nas não, edificações. a norma específica de inspeção predial, ela traz muito. Não, mas assim, ela não ferramenta. traz a obrigatoriedade da execução da correção das Não, inconformidades, né? Exato. Que eu acho que isso vai ser um futuro. Eu acho que é um caminhar. É um caminhar, vai chegar. É o passo que entra o Ministério Público. Isso. Hoje né, é. Hoje é. de cobrar isso. Porque são desafios, a gente se considera, né? A gente sabe que são desafios, mas tem soluções para esses desafios, né? Então, o que é que a gente pode fazer nesse sentido? A gente pode fazer adaptações graduais, né? A gente pode ter planos de caminhabilidade, de acessibilidade, né? E começar a desenhar essa acessibilidade através de consultorias especializadas, né? A gente trabalha com isso, Marcelo trabalha com isso, professora Zilza trabalha com isso, nós trabalhamos com isso, né? O uso adequado das normas, né? Como, por exemplo, a 9050, que versa, né? Tão especificamente sobre o tema, né? E inspeções prediais regulares nas edificações, né? Porque a gente não pode abrir mão dessas inspeções, dessas fiscalizações, né? Porque a gente sabe que a gente precisa passar por fiscalização até para saber se o que está sendo feito da forma adequada. Se a rampa está com a inclinação adequada, se a rampa que foi executada lá de fato está adequada, se existe uma rota de fato acessível entre os espaços internos, se existe se os pisos são regulares, né? Se não tem um degrauzinho safado que só aquele degrauzinho, pronto, acabou, já desfez tudo que foi feito antes. Né? Então a gente tem caminhos para isso, mas para isso a gente precisa da acessibilidade, da empatia, do conhecimento técnico, porque esses Da fiscalização também, da fiscalização, que é uma ferramenta também, né? e além, desculpa, pode falar, Não, professor. posso falar? Não, é assim, eu me lembrei agora, e é um detalhe que normalmente quem vê só a acessibilidade, usa 9050, acabou, está resolvido. Não, não está resolvido. São N normas, né, Marcelo? E uma que eu me lembrei, que é muito interessante, é a 15599. Ela é de comunicação e serviços. Uhum. E é ela que vem dizendo qual tipologia de arquitetura que deve ter o mapa tátil. Então, Que é uma assim, complementação que é uma complementação aos da. caminhos táteis, né? A orientação para Não. quem tem E dificuldade às visual. vezes você ter um mapa tátil, você dispensa ter toda aquela coisa Piso de tátil interno da piso tátil edificação, isso. dentro, né? Então, assim, uma vez conversando naquelas aulas do Eduardo Ronchetti, né, do arquiteto, e aí ele estava colocando um mapa tátil numa grande loja. E eu coloquei a seguinte situação, gente, qual é o objetivo e qual é a função do mapa tátil? Aí eu disse o seguinte: quando você chega numa loja grande ou num shopping que você nunca foi, você entra na porta, o que você faz? Você dá uma visão panorâmica
para saber onde é que eu estou, Se orienta para onde eu espacialmente. vou, você se orienta espacialmente. E o cego é o mapa tátil, tá entendendo? Então, na recepção do hotel, eu vi isso em vários hotéis, você tem a recepção, né, o balcão de atendimento e tem o mapa tátil. Dali, você, ó, estou aqui, aí você tem para onde está o elevador, para onde está a área de lazer, para onde está, sabe assim, como é? O restaurante, né, do hotel. Então, aquela visão panorâmica que os videntes têm, o mapa tátil é essa visão de orientação espacial para a pessoa com deficiência visual. Então, é super importante a 15599, lembrando aí que ela é de 2008 e ninguém fala nela, ninguém coloca, e é tão importante quanto. Né? São várias leis, normas que se complementam, né, na estruturação para se tornar uma edificação de fato E acessível. a norma de inspeção predial é mais uma, porque ela veio para se tratar dos outros. Não, é isso aí, eu acho que E a gente precisa lembrar também, que para muita gente, né, que eu falei há pouco tempo atrás, eu disse, se não para por olhar pelo próximo, para a gente se preocupar com o nosso eu do futuro, tem muita gente também que se preocupa muito com o bolso, né? Então a gente precisa olhar, né, que essa questão de uma edificação ter acessibilidade ou não, ela é uma valorização imensa daquela edificação. Ela traz um valor agregado para aquela edificação gigantesco e que a gente não consegue mensurar muitas vezes, né? Em termos de valorização dos Vou te dar imóveis. dois exemplos. Um que a professora Zilda você já falou de restaurante. Às vezes tem um serviço que você está prestando e uma pessoa não consegue ir. De repente não é só ela. Porque eu, como pessoa com deficiência, eu não ando só. Eu vou pelo menos com a minha esposa e com a minha família. Ou seja, já se perdeu 5 pessoas ali para usufruírem. Clientes. Quando vai um grupo de amigos, tudo, que não, tem que mudar todo mundo, vamos para outro lugar, porque esse lugar não está atendendo, né? E outro exemplo que eu vou dar também, muito prático, é questão de edificação, por exemplo, residencial, né? Eu estou começando uma pesquisa de apartamento para me mudar. Primeira coisa que eu olho é se eu vou conseguir sequer entrar nas áreas comuns do condomínio. No apartamento, vou de carro no estacionamento, eu sei que eu consigo subir, né? Mas se eu não conseguir nem chegar nas áreas comuns do condomínio, por que que eu vou comprar um imóvel para mim naquela condição? Que já não me atende logo de cara, né? Então a questão da valorização vai tanto daí para edificações existentes que não atendem, você fazer adequação. Você, obviamente, que você vai valorizar o seu bem, porque você vai ampliar a sua gama de possibilidades de venda, né? claro, Você torna. E a partir do momento que você faz uma reforma, você não vai fazer só uma rampa. Você já ajeita uma guarita, você ajeita a parte da entrada, então você dá uma valorizada como um todo no imóvel, né? Como também nos edifícios comerciais, né? Se você tem um edifício comercial que as pessoas não conseguem acessar aquele serviço, ninguém vai vai frequentar. deixar de ir. Então ele está sendo desvalorizado, porque ele está perdendo público, Está perdendo né? público e um público cada vez maior, como a gente trouxe aqui, Isso. né? Um Exatamente. público cada vez maior. Muita gente está chegando na condição da necessidade de mobilidade mais ampliada, né? A gente está falando aqui, a gente está falando de inclusão, né? A gente está falando de... Eu gostei do termo mobilidade ampliada. Gostou? Gostei. Pode usar. Né? Mas a gente está falando aqui de inclusão. Né? Eu não sei se eu vou falar besteira aqui, se for, você corta depois. Mas, mas, assim, por exemplo, a gente tem visto um aumento imenso dos espaços com a inclusão de espaço pet. Né? Todo lugar Sim. pode pet. Todo canto agora pode pet. Eu passei por uma situação muito delicada outro dia no iate, no clube, porque nós levamos a nossa cadela e ela mordeu o garçom. E mordeu feio. O que é que eu falo? Né? Eu falo assim: olha, se um espaço ele abre e diz assim, pode trazer o seu pet, não precisa trazer com focinheira, com nada, você está correndo risco assumidamente de que pessoas possam ser mordidas ali. Né? Porque se você fala assim, meu cachorro não pode, se eu quiser morder, eu mordo, que dirá o cachorro. Né? Então, assim, nós estamos falando de inclusão, tá incluindo até cachorro. Gente, não vamos incluir as pessoas? Isso. Isso é muita questão da funcionalidade de cada um, né? Por exemplo, há 7 anos atrás era
Eu não tinha filhos. Hoje, quando eu vou pesquisar um restaurante para ir, eu vejo a questão se tem Parquinho. para os meus filhos. Aí, às vezes, tem o Marcelo e o Igor devem ter um restaurante de preferência, não é nem pela comida, às vezes é pela acessibilidade que eles proporcionam a eles. Saber que eu consigo ir e usar, de fato, o E espaço. aí, por exemplo, até na questão por exemplo, no meu caso, parquinho, até o parquinho tem que ter acessibilidade para criança, porque às vezes você tem por exemplo, no final de semana passado eu estava com meu filho mais novo em um parquinho que eu vi que ele já podia acessar, pela idade dele, acessar aquele brinquedo, porque às vezes tem a restrição também pela idade. Mas eu vi que ele tinha dificuldade de conseguir acessar certos muito níveis do alto. parquinho que estava muito alto. Estava todo protegido, tudo. Mas eu vi, até nisso tem uma particularidade também. Com certeza. Então, aí a questão do dia a dia de cada um. Por exemplo, a pandemia mudou muito o dia a dia das pessoas. Hoje você tem apartamentos, prédios, que hoje tem uma área destinada para quem recebe iFood. Então, antigamente o iFood, eu digo assim, a delivery, né? Antigamente não se tinha assim, porque nem era tão comum, participava da rotina das pessoas, né? É um ponto que com o decorrer a sociedade também vai mudando. A adequação das necessidades da sociedade, né? Isso é um exemplo de entregas, né? Porque aí muitos condomínios hoje com medo por questão de segurança não permitem que as pessoas subam e algumas empresas também não permitem que seus funcionários subam para fazer entrega, né? Então tem um espaço para receber, quem vai receber, às vezes acontece. Ou seja, O descuido do porteiro entregar sem querer errado a encomenda, né? E aí gera uma confusão no condomínio para encontrar onde é que foi parar a minha encomenda, foi na sua casa, foi na de fulano, né? ou seja, tudo isso a gente está falando de adaptação de espaço, né? Exatamente. É a Às realidades adaptação. que vão se apresentando, né? Exatamente. E a gente tem essa realidade da mobilidade necessária para todos, né? Latente, cada vez mais latente, se impondo cada vez mais para que a gente possa adaptar os nossos espaços, né? Os Isso. espaços novos já saírem do forno, do projeto, né? Já adaptados, já perfeitamente adequados, né? E para que a gente possa adequar os espaços já existentes. Vou até um pouquinho mais além. Sei que a professora Zissa tem um exemplo para dar, mas eu vou num outro aqui que a gente ainda não falou. Por exemplo, a gente tem hoje um aumento significativo de conseguir diagnosticar muitas pessoas com autismo, com algum transtorno do espectro autista. E às vezes os espaços não são preparados para receber essas pessoas, né? Às vezes é um espaço muito barulhento, né? Às vezes é um espaço com muita luz, né? Então, isso também é uma forma de acessibilidade, Também. né? Que isso não é normatizado ainda, não tem normativas, até porque é muito particular de cada situação, de cada pessoa. Os De graus. nível, exatamente, né? De sensibilidades, a texturas, tudo. E é um assunto que já está se tornando mais comumente falado dos espaços. Como tem a brinquedoteca, tem um espaço, né? Um espaço de descompressão, quando a criança está mais agitada, um adulto mesmo, vai lá para se acalmar, tudo, desfocar do que está incomodando a ela. Os aeroportos já têm espaços como esses, né? Alguns espaços públicos já estão tendo esse olhar para essa necessidade também. Não só a acessibilidade física. Isso, exatamente. É uma tendência crescente do mercado, né? A saúde mental como um todo, É exatamente. uma tendência crescente do mercado e finaliza no que a gente está trazendo aqui, né, da inclusão para todos mesmo, né, e com uma tendência de mercado que valoriza as edificações, inclusive, Exatamente. né, para ter e vai atraindo cada vez mais públicos específicos. Né? Quem gosta de sair com o seu cachorro para todo lugar, vai para o lugar onde é permitido o pet. Né? Quem precisa, aí já não é uma questão de gostar, como é o caso, por exemplo, do Igor e do Marcelo. E até nós próprios também. professores isso, que É. tá Então, de conseguir, né? é questão de conseguir ou não conseguir, né? E é uma necessidade que se impõe, né? Não é um gosto. Então, assim, a gente está falando aqui de vários como é que fala? Situações Várias situações adequação. que precisam de adequação e que mostram que com isso a gente consegue valorizar edificações, né? Porque é onde eu estou querendo chegar nesse momento aqui do nosso videocast é na importância financeira disso, porque muita gente que se importa mais com isso do que qualquer outra coisa, pensar que isso não é gastar dinheiro, é investimento, é um investimento, né? E dos bons, né? Pensando nisso aí, quem são os locais mais
mais acessíveis? Bancos, shoppings. Por quê? Porque querem todo mundo lá. Quer todo mundo lá. Né? Então, assim, você vê exemplos de shopping que tem as vagas, que tem agora aquela passagem do Aquela pedestre segura no estacionamento, segura, né? circulação segura, tem locais Arrasou, viu? Com a notícia que piso, você trouxe agora, tátil, professora? É isso mesmo, banco e shopping. Arrasou, é isso mesmo. né? Querem, quanto mais pessoas puderem frequentar esses espaços, para eles é melhor. Que é É um mote do valorização serviço do deles, imóvel. é esse, entendeu? Tátil tem no shopping, Até o Macotacho tem. que é difícil de achar. É. No banco. Então, gente, ó, eu acredito que a gente esteja se caminhando aqui para a gente finalizar, né? Eu vou fazer umas considerações aqui e vou abrir para vocês fazerem também as considerações de vocês, tá certo? Porque a acessibilidade, gente, não é apenas cumprir lei, como a gente disse aqui em todo esse tempo, né? É garantir dignidade, é garantir autonomia, é garantir participação social, é garantir liberdade, né? Como muito bem trouxe o Igor e a liberdade, assim, aí eu posso falar por mim. Eu sou sagitariana, e sagitariana é o povo que gosta de liberdade mais do que qualquer outra coisa nessa vida, né? E se eu imagino que se eu fosse cerceada da minha liberdade, para mim seria assim um caos absoluto. Então a liberdade eu acho que é o que a gente tem de mais maravilhoso como seres humanos, é você ser livre, né? Então assim a gente está falando disso, né? Quando o espaço não é acessível, ele exclui, mas quando ele é acessível, ele inclui, né? Ele coloca Ele todo mundo inclui, pra ele é seguro. ele é seguro, né? Então, assim, é um direito legal, está na Constituição, está na LBI, está nas normas, mas, acima de tudo, é um direito social. É uma condição básica para que todas as pessoas possam viver, estudar, trabalhar, consumir, circular e existir na cidade. A gente não está falando de utopia, a gente não está falando de sonho, a gente está falando de ser, de estar, de poder circular, de poder viver, de poder é, 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 Garantir o direito de ir e vir, né? minimamente, que está lá na Constituição Federal, só isso. Bastava ter isso, né? Não precisava ter tantas outras coisas, bastava só se você olhar para essa frase, garantir o direito de ir e vir, pronto, já diz tudo. Já diz tudo, traduz tudo que a gente conversou aqui, né? Então, se a gente quiser cidades mais inclusivas, seguras, preparadas para o futuro, a gente precisa sim unir a acessibilidade com a inspeção predial, né? A gente precisa tratar desse tema junto. A acessibilidade, mas não é, eu acho que o que seria melhor, inclusive, não era nem a acessibilidade na inspeção predial, não. É a acessibilidade com a Com inspeção inspeção predial, predial, é isso. né? Porque fica parecendo que a acessibilidade é uma coisa menor dentro da inspeção predial, e não, né? Uma versa sobre as questões técnicas de segurança da edificação e a outra a segurança do acesso à edificação, né? Exato. Deveriam trabalhar juntas, tanto nas concepções dos projetos novos, deveria tudo ser trabalhado junto. Até que o exemplo, o Igor trazendo o exemplo de Fênix, né? Lá, até começou a colega que ficou anos na prefeitura de Nova York, que fala, já é natural, a concepção dos projetos da construção mesmo, da idealização do projeto, já pensando em tudo. Não é um projeto complementar de acessibilidade que vai resolver a questão. Esse aqui, o original, já é pensado atendendo a tudo, né? Então, isso aqui tem que entrar no mercado também, né? Que seja pensado de uma forma mais fluida, para evitar, por exemplo, até uma coisa quando é pensada desde cedo, você evita colocar uma plataforma, você precisa instalar na sua edificação, você precisa de gastos futuros, né? os gastos futuros que não fazem sentido, não seriam necessários se fossem pensados desde a concepção do projeto. Por exemplo, dentro disso que ele está falando, professor, aproveita esse gancho e fala o que a senhora estava falando com a gente aqui antes da gente começar a gravação, da questão dos estomizados e ostomizados, né? Que isso já é uma novidade para quem vai projetar agora. Novidade entre aspas, não é novidade, né? Como a gente está dizendo, mas Necessidade. É a necessidade, necessidade né? social, isso. social e que está se apresentando, né? Mas eu queria fazer só um adendo em relação a que às vezes a gente diz assim, porque Nova York está tudo muito natural. Mas eu quero colocar uma coisinha em relação a isso, que hoje é natural. Mas Isso. por quê? É o porquê das coisas. Eles mandaram os jovens para a guerra, Vietnã, tarará, e estão muito sequelados. Tem uma geração
que foi para as ruas sequeladas para trabalhar o direito deles. De E é por acessar as isso edificações. que antes eles fizeram isso e hoje os vários governos dos vários estados têm muito acessibilidade e que chegou a um nível de ser natural em Nova York. Mas não é porque eles são bonzinhos e porque eles são esclarecidos, não. É porque eles tiveram muitos sequelados de guerra, sofreram na pele, certo? Inclusive, os princípios do desenho É. universal partiram dessa Da- necessidade. Dessa necessidade aí, né? Era só isso que eu queria colocar. Então, assim, e nós ainda estamos Estamos engatinhando ainda nesse estamos processo. engatinhando e trabalhando nesse processo, graças a Deus, sem guerra. E eu espero que eles não Que não, coloquem, que né? não seja, não Que seja por esse motivo. não seja necessário. Mas, você ia colocando que... A sobre questão os dos ostomizados. Eu acho que é uma falha, eu digo uma falha nossa no sentido porque eu me incluo como arquiteto, né? E de que desde 2004, com o decreto 5296, que veio também a norma, a NBR 9050, ela não trouxe essa resolução para as pessoas, vou chamar ostomizadas, né? Pode ser estomizadas, ostomizadas, no sentido de que o banheiro acessível que a gente tem hoje na norma desde Molde que se tem hoje, 2004, né? né? A gente não atende às pessoas ostomizadas. Então, é uma coisa que a gente também precisa trabalhar. Entende-se, ostomizadas, pessoal, para quem não sabe, é aquele pessoal que precisa usar a bolsinha, né? Para liberar questões, né, de evacuação, né, Exato. e tal. O estômago, o abdômen, no abdômen, Intestino. no abdômen. E para isso é uma altura maior do que o sanitário normal. Mas como é evacuação, não pode ser colocado na pia. É necessário ter um sanitário. Então, o banheiro prostomizado, o sanitário prostomizado, ele é mais elevado, tem a 80 centímetros, e nessa versão da NBR 9050 de 2020, veio o que a ISO, a Organização Internacional, traz sobre isso. São medidas mínimas, É uma orientação básica, né? uma orientação básica que eu, pesquisando um pouco, vi lá que Japão já tem isso desde 1998 e aqui, Piracicaba já tem lei municipal e o Distrito Federal também já tem lei municipal sobre as Privacidade. edificações públicas e coletivas devem ter. Então, o shopping de Piracicaba eu tenho foto disso, já fiz até artigo sobre, o banheiro acessível, o sanitário acessível, porque não tem banho, o sanitário acessível, ele tem o nosso, que a gente já conhece, mas esse sanitário num só. E existe o símbolo da pessoa ostomizada na frente. Então, a pessoa ostomizada, ela vai... É bom porque ela já sabe que a Já sinalização indica que tem atendimento dela. exatamente. Então, isso é uma coisa, digamos assim, nova em termos Nova assim, de é uma coisa 2014. nova porque se orientou como fazer e se deu olhar a necessidade dessas pessoas que não se tinha. Que não se... Novo porque é um assunto novo que está sendo discutido, mas as pessoas sempre tiveram essa necessidade. Já Exato. existe há muito tempo. Mas esses aqui no Brasil, eu acredito que 2014 sejam os primeiros, né? Então, Isso. vamos aí trabalhar nesse sentido, né? Acrescentar mais esse tópico aos checklists de atendimento. Checklists, Dentro desse cenário, pessoal, a gente pode dizer que a inspeção predial ela é o diagnóstico e a acessibilidade ela é a transformação, né? E ambos são caminhos para um Brasil mais humano, mais seguro, mais justo, mais livre. Então, todos nós, cidadãos, né? Síndicos, proprietários, engenheiros, arquitetos, gestores públicos, né? Principalmente, temos um papel fundamental nesse sentido. Né? Então, a gente quer finalizar esse nosso tema de hoje. A gente poderia continuar conversando aqui
por toda a tarde. A gente está num sábado fazendo essa gravação, a gente poderia ficar aqui por todo dia falando sobre um tema que eu considero um tema apaixonante, um tema que traz muitas reflexões, né, sobre todos os aspectos. Eu me peguei aqui pensando em várias pessoas que eu conheço, em várias situações, à medida que a gente foi conversando aqui. Né? Então, assim, eu espero de fato que a gente consiga atingir o coração de cada pessoa que vai assistir esse videocast para que a gente possa tocar, porque eu costumo dizer isso, inclusive, na questão da inspeção predial somente. Né? Eu venho dizendo muito isso, eu digo, não, a gente não precisa agora mais chegar no gestor, no síndico, para dizer isso para ele, porque ele já sabe. A gente tem que chegar na Isso é legal, é população, cobrança. né, na população. Por quê? A população tem que cobrar dos gestores. Né? Por exemplo, eu vou escolher uma escola para o meu filho estudar. Eu sei se essa escola está com certificado de inspeção predial. Eu sei se essa escola está com certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros. Se Deus o livre acontecer alguma coisa lá, o meu filho está seguro. O prédio que o meu pai mora, ele está seguro, está certificado. Aí a universidade, enfim, outro dia eu fui dar uma palestra na Unifametro e eu perguntei, eu disse, se tiver um sinistro de incêndio aqui agora, vocês sabem para onde correr? Qual é a rota de fuga? Ninguém sabia. Nem os professores sabiam onde era a rota de fuga. Né? Então, assim, a gente está falando de um tema que é do dia a dia, repito, é do dia a dia de todo mundo. Né? E a gente precisa ter esse olhar mesmo. Então, eu espero de coração que a gente tenha tocado no coração de todo mundo, porque a gente quer com isso aqui o quê? A gente quer pulverizar a informação e pulverizar os fiscais, para que todos nós façamos esse papel de fiscal. Né? Porque se todos nós fizermos esse nosso papel de fiscal, tivermos esse olhar atento, né, de chegar no local, sempre, essa rampa aqui está inapropriada, vou denunciar para o Ministério Público. Como cidadão mesmo. Não precisa ter necessidade especial nenhuma, não precisa ter deficiência nenhuma. Como cidadão, eu vou lá e vou denunciar. Vou lá e vou abrir o olho daquele gestor. Ei, gestor, tu fez aquela rampa ali, mas aquela rampa ali está totalmente inacessível. Aquela rampa e nada é a mesma coisa, não resolve o problema. Né? Então, é com isso que a gente espera que a gente consiga tocar não só os técnicos, mas a população em geral, para que ela faça o papel que ela precisa fazer, de cidadã, que eu acho que isso nada mais é do que exercer a sua cidadania. Né? E aí eu quero abrir o espaço aqui para as considerações finais dos nossos convidados tão especiais, agradecer a presença de vocês todos aqui, professora Zilsa, Rafael, Marcelo, Igor, e começar não, vou terminar pela professora Zilsa. Vamos começar pelo Rafael. É só agradecer o convite, né? Um tema tão importante para a gente da Arquifor. Agradecer a presença do Marcelo, do Igor, da professora, e que é um tema importante para a Arquifor e para a nossa sociedade como um todo. Né? Você estava falando aí a gente, toda a nossa conversa, né? E eu fico também, a gente fica. Os meninos aqui devem ter muita dificuldade no dia a dia deles pela situação que eles se encontram, mas a gente que não tem, a gente vai também se colocando no lugar deles e vendo a nossa situação, nossa vivência hoje. Eu, por exemplo, que tenho um filho pequeno, você vai parar um carro, ou você tem vaga de cadeirante, tem vaga de idoso, tem vaga de gestante. Aí eu, por exemplo, não sou nenhum das situações, mas eu tenho um filho pequeno, para me tirar ele da cadeirinha da vaga de estacionamento é uma luta, porque a porta abre, o meu menino vai A circulação ao não tem lado, né? circulação nem nada. Então, às vezes, eu vou parar numa vaga que tem mais distante, que não tem carro nenhum, para poder conseguir acessar, a sair e colocá-lo no carro. Mas fico imaginando pessoas que têm essa. Agora, é interessante isso. Quanto mais as pessoas vão falando, a gente vai lembrando das situações. Eu me lembrei de uma vez que eu estava grávida, na época eu morava no Rio, e eu fui na obstetra, era em Copacabana, lotada para separar, arranjar uma vaga em Copacabana, meio-dia, que foi o horário que eu fui. Eu me lembro que, ai, consegui uma vaga, parei. Quando eu parei, cadê que eu conseguia sair do carro? Porque eu abri a porta e minha barriga não passava, não conseguia sair, de jeito colado no carro do lado. Essas situações, de fato, do nosso dia a dia. Então, agradecer aí o convite. E a gente tem sempre que se colocar no lugar de pessoas, porque a gente, como a gente conversou aqui, a gente pode, por um momento, mesmo que temporário, passar por uma situação dessa que há essa necessidade. Agradecer a Isabela e o pessoal aqui, a menina aqui do podcast também. Obrigado, pessoal. Exatamente, fantástico, pessoal do podcast. Depois a gente vai fazer a propaganda deles. E aí, Marcelo? Eu queria agradecer também a oportunidade. Eu sempre fico muito feliz em debater sobre o assunto, exatamente por isso, para divulgar o máximo que for possível, né? Tanto das necessidades, o entendimento
geral da sociedade das necessidades, né, às vezes necessidades específicas que, como não é às vezes de convivência da nossa família, a gente não tem uma percepção daquilo ali, né? E vim falar também de uma forma técnica, né, que não adianta pensar que acho que estou atendendo, mas na verdade está longe ainda de você estar atendendo de forma correta, que os espaços sejam acessíveis, né? E eu acho que é um debate sempre muito rico e agradeço demais por essa oportunidade. Obrigada, Marcelo. Igor. Também gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre a acessibilidade dessas questões que estão presentes nas nossas vidas. E como o Marcelo falou, agradecer a oportunidade de falar sobre isso, porque é uma forma de mudar, porque acaba sensibilizando as pessoas e isso aumenta o entendimento da pessoa sobre a acessibilidade e o que precisa mudar. Elas veem, como, elas conseguem ver como isso pode acabar mudando. Você, como exemplo, né? Vendo eu dizendo que minha liberdade foi adquirida com a minha cadeira, então isso também é uma coisa tocante para mim. Então, queria agradecer e pedir a todos, né, que se vê alguma dificuldade, vê algum problema em acessibilidade, procure algum meio de denunciar, de também extrator, ou qualquer outra forma de que mude aquela situação. Perfeito, Igor, perfeito. Muito obrigada. Professora, chave de ouro. Ah, E até bom, professora. gente, agradecer o convite e, assim, estar aqui realmente não é fácil, né, porque é muita coisa, mas é muito bom. Eu acho ótima a oportunidade da gente poder falar das várias coisas. A gente teria, como disse a Isabela, a gente podia passar o dia aqui conversando e tem muito o que falar, mas assim, de agradecer e dizer da importância disso aqui, sabe? Às vezes, para algumas pessoas, podem ter pensado assim: ah, mas eles não disseram como deve ser. Eu sempre coloco que a gente precisa primeiro conhecer as dificuldades. Sem a gente conhecer as dificuldades, a gente não avança, né? E aí a gente vai buscando as soluções, né? Então, assim, em termos de, o carro, eu não consigo tirar o menino do carro, eu não consigo sair por causa da barriga, né, da grávida. Será que esse capitalismo maluco que a gente vive, será que o estacionamento tem que ser 2,50? Será que ele não deveria ser 2,80? Uhum. Sabe, a gente começar a pensar, porque a gente faz tudo automático, na verdade. Gente, eu lembrei agora de outra, né? Eu fiquei presa dentro do blindex, do box, do chuveiro, grávida. Eu entrei e não consegui sair mais. Eu acho que a barriga cresceu enquanto eu estava tomando banho. Juro, eu tive que sentar e esperar meu ex-marido chegar para me ajudar a sair, que eu fiquei com medo de imprensar. Eu acho que ela agarrou uns um ou dois, Não abriu sei lá, não completamente. abriu completamente mais, eu não consegui sair. Por quê? Porque era um banheiro pequeno, estreito, não sei o quê. Entendeu? Qualquer pessoa que fosse obesa já não conseguiria entrar e sair O obeso é outro daquele aí chuveiro. que a gente não pensa. Hoje a gente. Eu Aí, fiquei presa até no aquela, chão, peguei a toalha, fiquei aque- esperando. aquela história que eu falo da norma. A pessoa que não conhece nada e vê a norma, o profissional que, eu vou ver a norma para ver como é que é. Cadeira de obeso. Cadeira de obeso, mas não tem noção de como é que um obeso sai do carro, que é a mesma coisa de Mesmo uma uma grávida. grávida. Então, aquele espaço não é suficiente. Isso. Gente, às vezes eu vou na beira-mar, eu rodo 3 vezes para encontrar a vaga, para que a gente possa tirar o Paulinho, porque não é só tirar o Paulinho da cadeira, mas também de tirar a cadeira do porta-mala, que não pode estar grudado no outro carro. Uhum. Então, são essas coisas que são importantes e que a gente vive hoje com a internet, com o computador, no automático. Mas se a gente não usar primeiro o nosso sistema, para depois usar os outros sistemas, esse é o sistema que Deus fez. Isso. E ele é que é perfeito.
embora sejamos imperfeitos, não é assim? É. Né? Então, assim, mesmo sabendo das nossas imperfeições, eu coloco aqui a necessidade da gente Pensar de pensar forma empática também de por forma todo mundo, né? empática, né? Então, assim, é isso que eu acho que o mundo precisa hoje. E isso vai estar na inspeção predial, isso vai estar nos checklists de acessibilidade, isso vai estar para os gestores de edificações, E principalmente no de dia a dia de públicos todos, né? e no Isso. dia a dia de todos, né. Dia a E dia de todos é o resultado, né, do que a gente é, está buscando e solucionar. e mais uma vez eu brinco dizendo: "Se você não pensa no DNA do projeto em acessibilidade", essa é frase minha, tá? Gostei. Pode botar em aspas. Se você não pensa no DNA do projeto em acessibilidade, o seu projeto não vai ser acessível, vai ser adaptado, Vai ser adaptado. certo? Sem mais. Muito obrigada pela atenção de cada um aqui, obrigada pela presença de vocês e até o próximo episódio.